Alô? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Vamos dar início ao nosso culto. Hoje nós temos uma situação um pouquinho diferente. Normalmente nós fazemos a transmissão do culto pelo YouTube da igreja, mas hoje, na verdade, desde ontem a gente vem com um problema de internet. Ontem à tarde, próximo do horário da chuva, e aí a gente não está conseguindo conectar, e a Vivo só vai conseguir vir amanhã olhar essa internet. Então hoje, infelizmente, nós não teremos a transmissão, mas nós estamos gravando todo o culto e vamos amanhã postar novamente no YouTube para que todos possam assistir e louvar ao Senhor conosco novamente, né? Vamos iniciar o nosso culto abrindo as nossas Bíblias no texto de 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 12. Primeira Pedro 1, do 1 ao versículo 12, tem início assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que foram forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betinia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para a sua vida, para a viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, exultais embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A Ele seja revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu,
vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam perscrutar. Amém, irmãos? Hoje nós estamos reunidos aqui, reunidos para louvar e adorar a um Deus que nos escolheu, a um Deus que nos demonstrou um amor de modo inexplicável. Nós não éramos merecedores desse amor, mas Deus nos deu o seu único Filho na cruz em favor de nós. Nesse texto que nós lemos, Deus nos lembra que nós podemos até mesmo passar por algumas provações, mas elas são para que nós possamos crescer na fé, e que nós devemos manter o nosso foco na cruz, em Cristo, lembrar de que Ele veio para a nossa salvação, e que nós devemos continuar nessa caminhada louvando e adorando a esse Deus. Que nós possamos lembrar de que nós também fomos chamados para testemunhar desse amor, para falar desse amor, e que isso é um privilégio que nós temos. O último versículo diz que os anjos anelam pregar. Os anjos queriam falar desse amor, falar da vinda de Cristo, falar de Cristo. Mas isso foi um privilégio que nós temos, que foi nos dado. E que nós possamos essa noite louvar e engrandecer a esse Deus. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, graças te damos, ó Pai. Graças te damos pelo privilégio que nós temos de mais uma vez nos reunirmos como corpo de Cristo aqui na igreja de Osasco, Senhor, na igreja presbiteriana de Osasco. Graças te damos porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Que nesse momento de culto, nesse momento de louvor e adoração ao Senhor, esse momento de podermos ouvir a Tua palavra, que nós possamos abrir o nosso coração para entender cada vez mais do Senhor, entender cada vez mais desse amor que o Senhor tem nos dado, e de que nós não somos merecedores. Conduza, Senhor, este culto, conduza as nossas vidas, que nós possamos, neste momento, louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, que as nossas orações possam subir ao Senhor, ó Pai, que nós possamos, como o corpo de Cristo, estarmos reunidos aqui, Senhor, para te adorar. Conduza este momento, Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Nós vamos nesse momento cantar o hino de número 222, mais perto da cruz, um hino que fala um desejo que nós temos que ter cada vez mais forte no nosso coração. Amém? Boa noite, irmãos.
do nosso coração e o desejo nosso todos os dias. Amém? Podeis assentar, irmãos? Nós vamos fazer a leitura agora de um texto que é do Catecismo Maior de Westminster. Nós temos adotado nas liturgias aqui da Igreja de Osasco a leitura do Catecismo como um modo também de nós mostrarmos para a Igreja esse importante, o importante livro, né, que nós temos como base tirado da Bíblia e que nos orienta em alguns momentos também sobre alguns temas. Nós vamos fazer a leitura da pergunta de número 70, que é justificação? O texto, a resposta diz: justificação é um ato da livre graça de Deus. Deixa eu tentar ler ali que é mais fácil, né, irmãos? A letra aqui está menor para mim. Justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele os perdoa, aceita e considera justas suas pessoas diante dele. Não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputados por Deus e recebidos só pela fé. Nós temos uma base bíblica para o que foi feito. Na verdade, quando nós pegamos o Catecismo Maior, ele tem várias passagens bíblicas que é usado como base. Um dos textos que nós temos como base é o texto de Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 16. Diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fosse justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. A nossa justificativa é pela graça e por Cristo Jesus. Não importa o que nós fazemos. Na verdade, o que nós fazemos não nos leva e não nos salva em modo algum. O que nos salva é Cristo. Somente o sangue do Cordeiro que nos leva à salvação. Amém? Eu queria pedir aos irmãos que abrissem também a Bíblia no texto de 1 João. 1 João, capítulo 1. Enquanto os irmãos abrem, eu acabei não comentando, esse domingo nós fizemos a última mudança do nosso projeto de som, imagem e transmissão, né, que eram as televisões. Nós conseguimos essa semana instalá-las. Deu um trabalhinho, né, pastor, né, Henrique, para pendurar, mas graças a Deus, deu tudo certo. E aí nós passamos já a não utilizar mais o projetor e sim as televisões. O que facilita bastante, eu acho que, a leitura dos irmãos. Vamos ler, irmãos? Então, 1 João, capítulo 1, iniciando no versículo 5. O título desse trecho é: Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos
que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Capítulo 2, versículo 1, diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é por isso que, nesse momento, nós vamos nos dirigir a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Que nós possamos, como corpo de Cristo, entender que, não só individualmente, mas como corpo nós também pecamos. E que nós devemos, num dos momentos do culto também, nos dirigir a Deus, pedindo perdão por nossos pecados. Eu queria nesse momento pedir ao nosso irmão Marcos, que nos elevasse a Deus uma oração de confissão de pecados. Necessita de nós, que tenhamos a consciência de que podemos fazer o melhor para o Senhor. E pedimos perdão pelos nossos erros, pedimos perdão por aquilo que poderíamos às vezes ter feito e não feito. Pedimos perdão, Senhor Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração, sabe da necessidade que temos, conhece cada um dos detalhes da nossa vida. E que o Senhor possa, Senhor Deus, perdoar cada um de nós. Que tenhamos, Senhor Deus, em nós a consciência de que sem o Senhor não podemos fazer absolutamente nada. Que cada um de nós, Senhor Deus, possamos ter a convicção de que fazer o melhor no Seu nome é o melhor para cada uma das nossas vidas. Que possamos, Senhor Deus, ter a consciência de que o Senhor mandou o Seu Filho único para morrer na cruz, para nos salvar. Que tenhamos a concepção, Senhor Deus, de que somos muito amados pelo Senhor, mas que, em primeiro lugar, Senhor Deus, que tenhamos a concepção nas nossas vidas e que buscamos, em primeiro lugar, arrependermos dos nossos pecados. Que tenhamos, Senhor Deus, consciência de que fazer o melhor no Seu nome é o melhor para as nossas almas. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, Senhor. Irmãos, ainda eu gostaria que nós tivéssemos mais uma oração, que nós pudéssemos nessa oração interceder pelos nossos irmãos, não só aqui de Osasco, mas nossos irmãos no mundo como um todo, devido a toda essa pandemia. Nós tivemos também aqui na igreja de Osasco alguns irmãos doentes. Essa semana nós tivemos o falecimento do tio da Thaís, eu não lembro o nome dele, pastor. Laerte. Me perdoem, irmãos, eu ainda não gravei o nome de todos os irmãos da igreja, né? E é importante como corpo nós pudéssemos interceder, né? Uma das luzes que nós temos, um dos motivos de esperança que foi dado a todos é a vacina, e ela está chegando.
mas mesmo assim nós temos muita coisa ainda desconhecida e muita coisa acontecendo, né? Que nós possamos, nesse momento, orar pelos nossos irmãos, orar pelas nossas lideranças, não só eclesiásticas, a vida do pastor, a vida do pastor Edinaldo, do pastor Denis, a vida dos nossos presbíteros e diáconos, mas também pela vida dos nossos governantes. Que o Senhor possa abrir o coração deles, para que eles façam as coisas corretas, para que o olhar deles seja para o povo, e não para o bolso, né? E a Bíblia nos diz que nós devemos orar por eles. Então, nesse momento, eu queria pedir ao Lucas que nos elevasse a Deus uma oração de intercessão por esses motivos. Senhor meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por este domingo, por estarmos reunidos aqui na Tua casa, Senhor. Neste momento em especial, quero pedir ao Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos, não só daqui de Osasco, mas de todo o mundo, Senhor. Estamos entrando em mais de um ano que a humanidade vem sendo assolada por este novo vírus. E não só isso, Senhor, mas quantas outras necessidades e enfermidades vários irmãos têm passado. Então, neste momento, queremos interceder por cada família enlutada, por cada irmão que está enfrentando, seja o coronavírus ou seja qualquer outra enfermidade, Deus. Levantamos esse clamor ao Senhor para que o Senhor possa estar direcionando, que a cura venha chegar para aqueles que for da Tua vontade, Senhor, e que o conforto aos corações das famílias entristecidas pela morte também venha chegar através do Teu Espírito Santo, Deus. Pedimos também ao Senhor para que o Senhor venha guiar os governantes, não só do Brasil, mas como aqui de Osasco, do estado de São Paulo, dos outros países também, Senhor, porque nós sabemos de tantas dificuldades como países mais pobres financeiramente também sofrem. O Senhor venha guiar de alguma forma o coração dessas pessoas, Senhor, que lideram, que tenham as decisões importantes para guiar os povos, Senhor, que o Senhor possa estar tomando conta das decisões através do Teu Espírito Santo, Senhor. E da mesma forma também peço que o Senhor venha guardar o Teu povo neste novo ano que se iniciou e que temos essa esperança da vacina, Senhor, mas temos que ter intrínseco em nosso coração que a esperança maior e única e verdadeira é o Senhor Deus. Então que o Senhor venha estar abençoando este novo ano, venha abençoar que as pessoas possam ter a cura através dessa vacina, mas que a esperança não esteja na vacina, Senhor, mas sim no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé? Nós vamos fazer a leitura de mais um texto e em seguida cantaremos alguns cânticos. Nós vamos fazer a leitura do texto de Colossenses 3, versículo 16 e 17. Colossenses 3, de 16 a 17, diz assim: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Que nós possamos dar graças a Deus sempre, que nós possamos ter gratidão em nosso coração ao Senhor por ter vindo ao mundo para nos salvar. Amém? Vamos cantar alguns cânticos de louvor ao Senhor. E nesse primeiro cântico, irmãos, nós vamos poder entregar ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas. Eu vou pedir a um dos irmãos diáconos que ele vai passar nos bancos, caso algum irmão tenha algum dízimo, alguma oferta, levante uma de suas mãos que ele recolhe para que a gente evite alguns movimentos aí devido ao distanciamento necessário devido à pandemia. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Nós te adoramos porque Tu és o Deus dos deuses. Nós te adoramos porque Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Tu és aquele que nos conhece. Tu nos conheceste antes ainda que nós estivéssemos informe no ventre das nossas mães. Tu já nos conhecia e já nos chamaste por um nome. Escreveste a nossa história. Por isso nós te louvamos. Nós te louvamos porque Tu és soberano. Nós te louvamos porque Tu és aquele que está sobre as nossas vidas, guiando os nossos passos, sonda os nossos corações e vê as nossas intencionalidades e nos guia pela vereda da justiça. Por isso nós te engrandecemos, porque só Tu podes olhar aquilo que está no fundo dos nossos corações e pode nos redimir, pode nos trazer a paz, a alegria, a esperança, a convicção de que Tu és o soberano, o Rei, o Senhor dos exércitos. Por isso nós cantamos a Ti, nós cantamos o Seu amor, cantamos a Sua graça, a Sua misericórdia, cantamos o Seu perdão, porque Tu és o nosso Deus e nós nos rendemos a Ti, nós nos curvamos em Tua presença, porque não há outro senão a Ti. Não há outro que nós podemos nem devemos adorar. Por isso aqui estamos. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Receba o nosso culto. Que suba como um cheiro suave às suas narinas e possa Te agradar. E Tu possas nos devolver em bênçãos, em graça, a cada dia. Obrigada, Senhor, porque Tu és aquele que cuida das nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Oi. Graça e paz, queridos. Boa noite. É uma alegria poder estar de volta. Digo estar de volta porque foram longas 2 semanas, irmãos. Longas 2 semanas de férias. E foi um período muito bom conhecer uma região do Brasil que nós não conhecíamos e descobrir que há lugares maravilhosos nesse país. Amém, irmãos? Há lugares maravilhosos. Dom Cavate é um lugar maravilhoso. Já ouviu falar de Dom Cavate? Quem já ouviu falar de Dom Cavate? Ninguém nunca ouviu falar de Dom Cavate? Já falei de Dom Cavate aqui várias vezes, rapaz. Dom Cavate é um lugar maravilhoso, mas há outros lugares também muito bons. Fizemos uma boa viagem, louvado seja Deus. Obrigado aos irmãos que lembraram de nós, oraram por nós. E é uma alegria a gente poder estar aqui de volta, né? O irmão Denis, o pastor Denis, está também em viagem. Que Deus abençoe os seus dias com a sua querida esposa e com o seu sogro e a sogra. Olha que coisa boa, genro, né? Então trate bem o seu sogro, trate bem a sua sogra. O seu futuro sogro, sua futura sogra. Trate bem, irmão. Faz um agrado de vez em quando assim. Surpreenda-os, né? É coisa boa. Você não vai se arrepender, não. Tá certo? Queridos, vamos então abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versos 1 a 11. Irmãos, a gente tem muitos motivos para agradecer a Deus. Eu tinha uma palavra muito séria para dar para a igreja hoje, mas a gente está sem transmissão. Eu vou guardar esse recado para os próximos domingos, que é um desafio muito grande que a gente tem pela frente aí neste ano, não é? Nós vamos precisar muito das orações dos irmãos e vamos precisar muito também do engajamento dos irmãos diante do que pretendemos fazer, diante do que o conselho pretende fazer aqui na igreja, tá certo? Então, enquanto a gente não dá esse recado, que você esteja orando para que aquilo que nós precisamos, que Deus possa, de fato, nos dar as condições para isso. O ano de 2021, irmãos, vai ser um ano incrível. Gostei do irmão que me mandou uma mensagem dizendo: pastor, o ano vai ser incrível. E eu fiquei assim empolgado. Falei assim, é isso mesmo. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter tudo. Nós vamos chegar no final do ano, não é? Eu talvez não vou tomar essa vacina esse ano. Talvez eu não vou tomar. Por quê? Eu não estou entre o grupo de risco. Segundo, não vou furar fila. Não vou furar fila, irmão.
Tá certo? Não vou furar fila. Então, se alguém, pastor, conseguiu uma vacina para o senhor, não tomo. Não tomo. Passa a vez para quem precisa da vacina. Não é não? Então, não vou furar fila. Então, se eu não vou furar fila, tudo indica que eu vou tomar a vacina em 2022. Mas, chegou a vacina, está aqui, pastorzão. Estou lá, ó, naquela tatuagem massa que eu fiz aqui. É ali que eu vou tomar a vacina. A gente fala brincando assim, tem gente que... Naquela do leão da tribo de Judá, aqui, ó. Ô, irmão, a gente tem que ter um pouco de leveza na vida, hein? Né? Tem que ter um pouco de leveza. E qual o problema de fazer tatuagem? Fala para mim. Qual o problema? Entendeu? Então, vamos lá. Romanos 5. Quero agradecer os irmãos aqui da técnica, Luciano, Henrique, Vitor, e passaram quase que a semana aqui para instalar essas televisões, não foi? Acho que foi uns 3 dias aí, o negócio deu trabalho, irmão. A gente chega, pega tudo assim funcionando, não sabe a ralação que é para poder instalar esses negócios. Coloca a bucha não aguenta, volta, passa fio, volta fio, testa e vai daqui, vai dali. Mas louvado seja Deus, eu acho que ficou muito bom. Não sei para quem está lá atrás, eu que estou aqui na frente, para mim ficou topzera. Quem está lá no fundo, espero que o ângulo aí tenha ficado bom para os irmãos, mas eu acredito que a qualidade aí ficou jóia demais. A Deus a nossa gratidão pela vida desses irmãos que têm trabalhado e procurado fazer o melhor. É certo, irmãos, que nós estamos ainda, no que diz respeito ao som, a gente está numa fase de conhecimento desse som. Então, cada dia que passa é um ajustamento, cada dia que passa é um alinhamento, cada dia que passa é um aperfeiçoamento. Né? É uma mesa totalmente nova, toda digital, então vai ter ainda algum ruídozinho aí, mas a gente espera, com a graça de Deus, de resolvê-lo em nome de Jesus. Conforme falamos ontem, sábado, né? Sexta-feira, choveu muito em Osasco. Eu saí de um cartório aqui na Pedro Fioretti, naquele horário da chuva forte. Quando eu parei o carro para ir no cartório, a moça falou para mim assim: moço, aqui alaga. Faltava 5 minutos para o cartório fechar. Pensei, vou pela fé no cartório porque eu tenho que ir lá hoje. Fui. Quando eu voltei, irmãos, a Pedro Fioretti já estava boa para pescar. O negócio estava tenso na Pedro Fioretti, aqui, ó. E aí, quando eu subi para pegar o autonomista, não peguei aqui, voltando, eu tive que ir para lá, porque em frente a essa Swift aqui é 40 centímetros de altura de água. Então, é um negócio muito complicado. Choveu muito e, em virtude disso, comprometeu o nosso sinal. Mas amanhã, se Deus quiser, a gente vai dar prosseguimento. E aí, próximo domingo, tudo ok. Os irmãos do louvor, obrigado. Deus abençoe a vida dos irmãos, não é? E os irmãos que estão tocando, cantando, e esperamos com a graça de Deus que os próximos domingos a gente vá sempre servindo cada vez melhor ao nosso Deus. Irmãos, o texto da nossa mensagem é Romanos 5, de 1 a 11. Romanos 5, de 1 a 11, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deus é a tua palavra e nós nos alegramos por ela, te bendizemos, te louvamos, nos alegramos por tê-la em nossa própria língua. Tantas traduções, tantas versões, somos injustificáveis diante de tantas oportunidades que temos de conhecer-te cada vez mais e melhor através da tua palavra. Fala aos nossos corações neste momento, oramos por isso, agradecidos, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. A vacina chegou, não na quantidade que nós necessitamos, não na quantidade que precisamos, não na proporção que é devida, mas ela é uma realidade entre nós. Não adianta negarmos, por mais que alguns queiram desqualificar, por mais que alguns queiram dizer que ela não tem a eficácia devida, mas o fato é que sem a vacina as nossas dificuldades e a nossa realidade será muito pior. Então, cabe a nós louvarmos a Deus pelo que temos, cabe a nós orar para que aqueles que se debruçaram ao longo desse ano, para que ela pudesse ser uma realidade, que eles continuem no processo do entendimento e do aperfeiçoamento daquilo que já foi realizado, porque é de fato uma conquista muito grande, no espaço tão curto de tempo, produzir uma quantidade expressiva de possibilidades de vacina. Mas é certo, irmãos, que nós que temos acompanhado os noticiários, ao vermos o que está acontecendo no Brasil, nós nos entristecemos. Porque foi feito um planejamento para que aquelas pessoas que realmente, neste primeiro momento, necessitam grandemente dessas vacinas, a gente começa a perceber que o jeitinho brasileiro ele começa a prevalecer em alguns lugares. Gente furando fila, gente que não se encontra nesse primeiro grupo tomando vacinas. Nós nos entristecemos porque entendemos que isso é um procedimento que não deveria caber nesse momento, porque no nosso coração, quando a gente vê uma coisa como essa, nós ficamos indignados. Nós ficamos indignados, pelo menos, penso eu, é o sentimento que nós deveremos nutrir no coração quando a gente percebe que alguém está se apropriando de algo que não devia naquele momento. Isso é injusto, não é? Isso é incompatível, não deveria ser assim. De onde procede esse sentimento que nós temos no coração de diante de algo que foi estabelecido, alguém chega ali, se vale de uma posição, se vale de uma situação e se apropria daquilo que não lhe é devido naquele momento. Queremos que as coisas sejam feitas com justiça, queremos que as coisas aconteçam com a verdade, queremos que as coisas aconteçam com serenidade, não queremos que as pessoas passem na frente de outros, não queremos que as pessoas obtenham vantagens porque elas estão diante de uma determinada posição que lhes permitam fazer coisas dessa natureza. Voltando de viagem, pensei comigo, dificilmente eu vou chegar em casa e daqui a alguns meses não vou receber um presente, uma multa. Eu pensei comigo, dificilmente eu vou fazer uma viagem como essa, de carro, diante de tantos radares, de tantos semáforos, pensei comigo, dificilmente eu não vou receber uma multa. Certamente não fiz, penso eu, nessa ida e vinda eu fiz uma ultrapassagem num lugar inapropriado. Não foi uma ultrapassagem de risco, mas num lugar que não me permitia. Pensei, certamente vai chegar um presente lá em casa, porque eu cometi uma infração, eu cometi uma injustiça, e se eu cometi uma injustiça, eu não tenho do que reclamar, porque vai chegar, possivelmente, uma multa com uma fotografia, dizendo, nesse lugar, nessa hora, naquele dia, você cometeu esta infração. Eu quebrei uma lei. Eu fiz o que não deveria. E a justiça me pune. E a justiça cobra. E nós, irmãos, não gostamos de sofrer a justiça. Gostamos de que a justiça seja feita na vida dos outros, não é assim? Então, quando se trata dos outros, nós queremos que a justiça seja a mais rigorosa possível. Mas quando é com a gente tenta, às vezes, arrumar um jeitinho para que aquela justiça ela seja a mais branda possível. Estou dizendo isso porque esse texto da carta de Paulo aos Romanos,
E é muito interessante quando você estuda todo o conteúdo dessa carta. O apóstolo Paulo não foi aquele que plantou essa igreja, ele tinha a intenção de ir para a cidade de Roma, porque na verdade ele queria chegar até a Espanha, e ele então escreve essa carta para aqueles irmãos que estavam enfrentando um problema de desarmonia, de desunião. Havia dois grupos naquela comunidade, havia os fortes e os fracos, havia os judeus e havia os gentios. Então, os judeus, eles eram tremendamente rigorosos em relação a algumas coisas, os gentios eram aqueles que não se importavam muito com esse negócio de guardar sábado, de levar essas coisas muito a sério, era um pessoal assim mais light, era um pessoal mais tranquilo, os judeus já eram os mais rigorosos, e ele escreve então essa carta a fim de dar-lhes instruções muito profundas, muito preciosas a respeito da obra de Jesus, tendo ele, o apóstolo Paulo, em vista que essa igreja de Roma haveria de ser uma parceira naquilo que ele pretendia. O que era? Chegar até a Espanha na pregação do Evangelho, ou para a pregação do Evangelho. E é interessante que, nesse capítulo 5, ele procura então falar a respeito desses efeitos maravilhosos daquilo que nós chamamos de justificação pela fé. Justificação, conforme nós lemos aqui, é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele, Deus, perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle. Somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida pela fé. Então, quando nós lemos um texto como esse, nós estamos falando aqui de algo que nos aconteceu por causa de alguém que fez algo por nós e em nosso lugar. Nós estamos falando de algo que Deus faz em nós, de algo que Deus faz por nós por causa de uma outra pessoa, que é Jesus Cristo. A justiça não é nós não temos justiça diante de Deus. E o que é a justiça diante de Deus? A justiça diante de Deus é as nossas obras. A justiça diante de Deus é os nossos atos de bondade. A justiça diante de Deus é você chegar diante dele e dizer: olha para aquilo que eu estou fazendo, Deus, eu sou uma pessoa generosa, eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu ajudo o necessitado, eu faço isso, eu faço aquilo e tudo mais. Isso é os nossos atos de justiça, mas a Bíblia diz que os nossos atos de justiça não são suficientes para nos salvar, porque esses atos de justiça, eles são feitos com segundas intenções, e é por isso que esse texto nos fala a respeito dos benefícios que nós recebemos por causa da obediência de Cristo. Justificação é um benefício, ou são bênçãos que nós recebemos por causa da obediência de Jesus Cristo. E eu queria então, à luz desse texto, pensar a respeito de alguns desses benefícios que nós recebemos por causa da obediência de Cristo, por causa da justiça de Cristo, por causa daquilo que Cristo realizou por nós, e por causa daquilo que Ele realizou por nós, nós temos bênçãos inefáveis que nós desfrutamos e que nós devemos nos apropriar dela e dos impactos que ela deve causar nos nossos corações quando nós entendemos o que é ser cristão. Irmãos, eu penso que eu gosto de futebol, e eu te pergunto, um atleta precisa de qual motivação para jogar bem? Vamos ter Palmeiras e Corinthians. E aí, de repente, um cara lá do Palmeiras fala uma bobagem em relação aos jogadores do Corinthians, aí o técnico vai lá, pega aquela fala e diz: está vendo, nós temos que provar que nós podemos, por causa disso, para tentar criar um movimento naqueles atletas, para que eles se sintam mais motivados a jogar melhor. Os caras ganham, talvez o mais baixo deles, R$50 mil. Será que tem alguém ali que ganha R$50 mil? Eu talvez tenha dúvidas. Jogador desses grandes clubes ganhar R$50 mil, o mais baixo deles. O cara precisa de alguma outra motivação? Que motivação mais esses caras precisam ter? Jogam num grande clube, recebem altos salários e tudo mais. Quando nós pensamos, por exemplo, na vida cristã, deixa eu te perguntar, o que você precisa para ser mais animado espiritualmente falando?
O que é que você precisa para ser mais fervoroso? O que é que você precisa para ser mais consagrado? O que é que você precisa para ser mais dedicado? O que é que você precisa para servir mais? O que é que você precisa para se alegrar mais? O que é que você precisa para se dedicar mais? O que é que você precisa para poder realmente se engajar, se envolver de todo o coração? O que é que você precisa? Eu não preciso de nada mais. Tudo que eu necessito, Cristo já fez por mim. Tudo que eu necessito para amar, para viver, para me dedicar, para me consagrar, para ser fervoroso, para ser dedicado, tudo isso que eu necessito, Cristo fez por mim. Não precisamos de mais nada. Pastor, eu quero ter mais saúde. Você não precisa. Eu quero ter mais dinheiro, também não. Eu quero mais tempo, também não. Nada disso, embora sejam coisas necessárias, não são razões para fazer com que nós sejamos fervorosos, alegres, dedicados, consagrados. Não precisamos. Por quê? Porque o que nos falta é nos apropriar daquilo que Cristo já fez por nós. Somente isso. Somente Cristo. Somente a obra de Cristo. Você não precisa fazer parte de nenhum grupo de igreja. Você não precisa ser professor de escola dominical, você não precisa ser presbítero, você não precisa ser diácono, você não precisa ser pastor, você não precisa ser líder, você não precisa tocar, você não precisa cantar, você não precisa nada disso para ser mais fervoroso. Você não precisa de nenhum desses mecanismos para você ser motivado. Não precisamos, queridos, porque tudo aquilo que nós necessitamos para uma vida de consagração, de dedicação, de louvor a Deus, Cristo já fez por nós. É por isso que a Bíblia diz assim: a quem muito se perdoa, muito se ama. Mas a quem pouco se perdoa, pouco se ama. A frieza dos nossos corações, ela é resultado do baixo entendimento que nós temos de quem somos e de quem Cristo é e do que Ele fez por nós. Sabia disso? As friezas do nosso coração, elas são consequência, talvez, da nossa estima que é elevada demais, e da obra de Cristo que talvez é colocada num patamar muito baixo. E é por isso que às vezes nós não somos assim tão fervorosos de espírito, porque nos falta compreender mais profundamente essa obra de Jesus por nós. Nos falta descer para que Cristo cresça. Porque o grande problema da nossa espiritualidade é que a gente quer crescer demais e a gente diminui Cristo. Mas se a gente eleva o Senhor Jesus e a gente se coloca na posição devida, irmãos, o nosso coração vai ser sempre um coração fervoroso. Que benefícios esse texto tem a nos ensinar a respeito da obediência de Cristo por nós? Os benefícios da obediência de Cristo sobre nós. Poderia ser também os resultados da justificação pela fé. O que muda na vida de uma pessoa que foi perdoado por Deus? O que muda na vida de uma pessoa que foi reconciliado com Deus? O que muda na vida de alguém que chega diante de Deus e diz: Senhor, estou aqui, pecador, eu reconheço que Jesus morreu pelos meus pecados, eu reconheço que eu não posso fazer nada para que seja salvo, eu reconheço que a salvação é unicamente por Cristo, através de Cristo, de nada mais. O que muda na vida de alguém que se apropria desta salvação? Ele é perdoado por Deus. E quais os resultados disso? Eu queria pensar a respeito de algumas coisas. Primeira delas, irmãos, uma nova relação com Deus. O texto começa dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Por que é necessário ter paz com Deus? Porque nós estamos em conflito contra Ele. Nós estamos em inimizade contra Ele. A Bíblia diz: se alguém quer constituir-se amigo do mundo, ele automaticamente ele é o quê? Inimigo de Deus. Não tem como a gente chegar e arrumar, vamos dar um jeitinho brasileiro nessa teologia. Não tem jeito. Vamos mudar essa teologia? Não dá. Porque a Bíblia diz, desde que os nossos primeiros pais lá no Éden pecaram contra Deus, a Bíblia diz que o nosso coração se transformou assim, nós passamos a viver separados de Deus, nós passamos a sofrer as consequências do nosso pecado, e por causa disso nós estamos separados, nós estamos em ruptura, nós estamos distantes de Deus. E é por isso que nós precisamos de que algo aconteça para que a causa dessa separação seja removida. Um casal, quando se separa, alguém vai chegar e vai dizer o seguinte: por que estão se separando? Não dá mais, ela me trata assim, ela não cozinha bem, alguma coisa acontece. Alguma coisa vai servir de justificativa, alguma coisa vai servir de elemento para que a pessoa encontre
há fundamentos para justificar a sua ação. Aqui, meus irmãos, nós temos algo que nos caracteriza. A Bíblia diz que nós estamos em inimizade contra Deus e aquilo que é a causa dessa separação: prazer no pecado, desobediência, distanciamento de Deus, rebeldia, quebra da lei de Deus. Tudo isso nos coloca em rota de colisão contra Deus. E é por isso que a Bíblia diz que é necessário que haja a remoção daquilo que causa essa separação. E quando nós então nos voltamos para Deus, reconhecendo que Ele, Deus, lançou na conta do seu Filho o meu pecado, Ele está removendo aquilo que causava separação, punindo o meu pecado na pessoa de Jesus, e é por causa de Jesus que eu agora tenho acesso à pessoa de Deus. João Calvino, quando ele comenta essa passagem das Escrituras, ele chama essa paz com Deus de serenidade de consciência. Serenidade de consciência. Quando você está em Cristo, você tem paz. Você tem serenidade de consciência. Uma pessoa que está separada de Deus é uma pessoa atribulada, espiritualmente falando. Ele não encontra satisfação em nada. Parece que de repente está tudo bem com ele, mas ele não tem paz no seu coração. Ele é uma pessoa infeliz, ele não é uma pessoa que está de bem com a vida. Ele tem todos os ingredientes necessários para ser uma pessoa feliz, mas ele não é, porque lhe falta essa serenidade de consciência. Então esse é um dos benefícios, meus irmãos, que nós recebemos por causa da obediência de Cristo. Uma nova relação com Deus. Não somos inimigos de Deus mais, nós somos o quê? Amigos de Deus. Podemos nos achegar a Ele, podemos falar com Ele, podemos conversar com Ele, podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça de Deus. Mas há uma segunda lição que o texto me ensina, uma segunda bênção, um segundo benefício, que é uma nova disposição de Deus. Porque o texto diz assim: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Meus irmãos, quando alguém vai até Cristo, ir a Cristo é você reconhecer que Ele é suficiente. Ir a Cristo é você reconhecer que você não pode fazer nada de si mesmo. E ir a Cristo é você reconhecer que Cristo e tão somente Ele é a única coisa que você necessita para ser salvo. E a Bíblia diz, quando isso acontece, há um ato declaratório de Deus. A justificação é Deus declarando você justificado, perdoado. Não é tornando você um justo, mas é colocando sobre você a justiça de Cristo. Já falamos isso aqui várias vezes. Deus não olha o meu pecado. Se eu estou em Cristo, nunca mais pode haver separação entre mim e Deus. Nunca mais os meus pecados vão me separar de Deus, porque o que me une a Ele é indestrutível, a obra de Jesus na cruz. Então, se a gente entende que o meu pecado pode me separar de Deus, é como se a gente pudesse dizer que a obra de Jesus na cruz pudesse ser também quebrada, anulada, desfeita, desqualificada. E ela não pode. É um sacrifício perfeito, é um sacrifício único. Ele é duradouro, ele é vitalício, ele é perpétuo. Então, se é perpétuo esse sacrifício, os resultados desse sacrifício não podem ser outros. Se o sacrifício do Cordeiro de Deus, ele é permanente, por que que a salvação vai ser provisória? Se a intercessão do Cordeiro de Deus, ela é permanente, Ele vive para fazer intercessão por nós, por que que a nossa salvação ela vai ser circunstancial? E é por isso que há uma nova disposição de Deus nos declarando justo, porque a justificação, ela não é resultado da fé, ela é consequência da graça. Justificação é um ato da livre graça de Deus. Ele não me justifica porque eu tive fé. Você não é salvo por causa da sua fé. Sabia disso? Você não é salvo por causa da sua fé. Você é salvo primeiro pela graça de Deus, por meio da fé. É pela graça.
Porque a fé pode ser trabalhada no coração humano como sendo um mérito. Mas eu tive fé, pastor. Eu acreditei. Eu criei de todo o meu coração. Então, por causa da minha fé, Deus fez o quê? Me abençoou. Então, a fé pode ser trabalhada como um mérito no coração humano. E ela não é. Então, nós temos uma nova disposição de Deus. Deus nos declarando justos. Não somos justificados porque cremos, a justificação não é dada por mérito, a morte de Cristo foi eficaz para obter essa absolvição no tribunal futuro de Deus. Presta atenção, a justificação não é uma declaração apenas no que diz respeito aos meus pecados passados. Ela é uma declaração do perdão de Deus no que diz respeito aos meus pecados presentes. E ela é também uma declaração de Deus no que diz respeito aos meus pecados futuros. Eu estou perdoado no passado, no presente e no futuro. Pastor, posso pecar à vontade então? Pode. Pode. Oxi. Pode pecar à vontade, irmãos. Pode sair daqui e pecar à vontade. À vontade, assim. Pode mergulhar de cabeça no pecado. Pastor, o senhor endoidou? Endoidei não, irmão. Eu simplesmente vou te dizer o seguinte. É isso que você deseja? Se é isso que você deseja, você não foi perdoado. Se é isso que você deseja, você não foi salvo. Se é isso que você deseja, você não foi transformado. Se é isso que você deseja, a divina semente do Evangelho não entrou no seu coração, porque esse não pode viver pecando, porque o que permanece nele é a divina semente, diz a palavra de Deus. Então, as suas disposições interiores são outras, querido. Você tem tristeza pelo pecado e nunca mais prazer no pecado. Uma nova disposição de Deus, uma nova disposição para com Deus. Olha o verso 2, o que diz? A parte B, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Meus irmãos, o relacionamento que era de medo, o que aconteceu lá no Éden. Adão, onde estás? Cadê o Adão? Ah, Senhor, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Essa palavra esperança aqui, ela transmite a ideia de uma certeza, de uma convicção, de um relacionamento que é baseado agora, não no medo, mas que é baseado na confiança, na segurança, alicerçada nesse perdão de Deus por nós, através da pessoa de Jesus Cristo. A palavra esperança não é traduzida por incerteza, ela fala de algo que é certo, embora ainda não realizado, de alguém que pode chegar diante de Deus com essa plena consciência e convicção. Ele se gloria nessa esperança, ele glorifica-se Deus por causa dessa esperança. Esse relacionamento não é de medo, ele é de confiança, ele é de segurança. Há uma nova disposição no coração, irmãos. Você não precisa levar a vida cristã sendo forçado. Não. Não é por força nem por poder, porque as disposições internas mudam. Nós nos gloriamos agora não no que fazemos, nós nos gloriamos no que Cristo fez por nós. Nós nos achegamos a Deus não com medo, mas chegamos com confiança. As nossas disposições, elas mudam. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, dessa obra de Deus, daquilo que Deus já fez por nós, mas daquilo que vai ser completado na glória futura. E é por isso que o texto fala dessa nova disposição. O texto fala não de algo que você procura fazer para receber da parte de Deus alguma recompensa. Você se apropria do que Ele já fez. As disposições internas mudam. Uma nova relação, uma nova disposição de Deus, uma nova disposição para com Deus, mas o texto continua falando-nos a respeito de outras bênçãos, uma nova percepção da aflição. Olha o que diz aí, acompanhe comigo o verso 3. E não somente isso. Estamos em paz com Deus, estamos num novo relacionamento para com Ele, aquilo que causava separação foi removido, há uma nova disposição de Deus, Deus, por causa de Jesus, nos declara justos, justificados, há uma nova disposição para com Deus, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas o verso 3 nos diz que há uma nova percepção a respeito do sofrimento. Olha o que diz aí, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias
tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, é interessante aqui, porque a palavra que aparece aqui para tribulação é a mesma palavra que Jesus usou em João 16:33, quando diz que no mundo tereis aflições. É essa pressão da qual nós estamos sujeitos que acontece aqui. A palavra perseverança, ela está muito relacionada à ideia de paciência. A palavra experiência, ela é resultado da provação após você passar por esse teste. E a esperança diz respeito a que ela dá a ideia de que as provações é o mecanismo divino para fortalecer a esperança na qual nós nos gloriamos. Pensando nisso, se por causa da obediência de Cristo nós passamos a ter uma nova percepção da aflição, há 3 lições sobre o sofrimento que nós precisamos destacar aqui. Primeiro, é que o sofrimento é o único caminho para a glória. Pastor, eu quero ser crente porque ser crente significa vida sem sofrimento. Não seja. Não seja. Não queira, porque vai ter sofrimento. Por mais que a gente ore, por mais que a gente jejue, para que ninguém morra mais de câncer, para que ninguém pegue Covid e morra por causa das complicações decorrentes de Covid e de outras coisas que vão surgir, não conseguiremos viver nesse mundo sem sofrimento. Ou a gente aprende a entender isso, ou a gente vive questionando muitas coisas em relação a Deus. O sofrimento é o único caminho para a glória. E nós nos gloriamos não apenas na glória de Deus, nós nos gloriamos também nas próprias tribulações, nestas aflições, nas pressões a qual nós estamos sujeitos. Mas há uma segunda lição, irmãos, que o sofrimento produz maturidade cristã. Por isso que o texto diz que a perseverança, ela produz o quê? Experiência. Chegando em casa hoje, o que eu fui fazer? Não, chegando da escola dominical. E onde eu moro é aquele sistema de vaga presa. Então, é um cara que para na frente, eu estaciono atrás dele, então tem carro dos lados. Então, dependendo de como está a demanda, eu tenho que tirar o carro do cara da frente para eu estacionar o meu. Mas aí dos lados estava livre, estava o carro lá. E quem mora assim em apartamento sabe que você tem assim um espaço amplo, né, para estacionar carro, quem mora em apartamento. O espaço é amplo. Você pode assim, tranquilo, que nada, tudo apertadinho ali, tudo. E aí eu cheguei. Aí a Ana Júlia falou assim: pai, o senhor tem que me ensinar a dirigir. E como é que faz essas coisas assim? Eu falei assim, experiência. Mas eu só consigo fazer isso hoje bem, porque eu não tive medo de fazer a primeira vez. Fiz uma, não deu muito certo. Fiz a segunda, terceira, a quarta. Hoje eu coloco o carro assim, faltando 5 centímetros de cada lado, assim, ó. Você pode ir lá e medir, 5 centímetros de cada lado. Eu faço 50 manobras, mas eu coloco o carro lá. 5 centímetros, você pode ir lá medir. Assim, ó. Tu é bom, Carol, a soberba. Mas é a experiência. E essa experiência, ela veio como resultado de quê? De você ali, uma vez, 2 vezes. Na primeira você ficou 50 centímetros longe da guia. Não é verdade, ô? Aí depois você vai chegando mais pertinho. Depois você sobe na guia. Né? Aí você tenta de novo. Chega uma hora que você ficou 20 centímetros. Quando eu tirei carteira, a referência era 20 centímetros da guia. Hoje eu não sei como é que está essa questão, mas era mais ou menos ali 20 a 30 centímetros. Ou seja, como que a gente adquire experiência? A Bíblia diz que o sofrimento produz maturidade, produz crescimento. O sofrimento nos possibilita, meus irmãos, crescer espiritualmente. Como é que a gente vai adquirir maturidade sem passar por adversidades? Como é que a gente vai amadurecer na vida se a gente não enfrenta dor, luta, lágrimas, dificuldades? Como é que a gente vai amadurecer como casal se quando vem uma dificuldade a gente pensa em desistir?
Como é que a gente vai vencer as adversidades se a gente não prossegue? Só vence quem prossegue, só vence quem persevera, só vence quem tem paciência. Então nós precisamos aprender a entender que o sofrimento produz maturidade. E é por isso que o hedonismo, o existencialismo, ele é prejudicial à vida cristã. Porque a gente quer ser feliz, a gente não quer sofrer. Então a gente quer eliminar da nossa vida tudo aquilo que é motivo de sofrimento. E a Bíblia diz que o sofrimento produz maturidade. Mas não apenas isso, o sofrimento abre as portas do coração para termos convicção a respeito do amor de Deus. Olha o que aqui diz o texto: a perseverança, experiência, a experiência, esperança. A gente aprende a não colocar a nossa confiança nas coisas passageiras dessa vida. A gente aprende a olhar para além delas. E aí o verso 5 diz, essa esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja bem, queridos, nós temos aqui uma confirmação maravilhosa a respeito do que nós podemos experimentar quando nós estamos passando pelo sofrimento. Você pode ter uma convicção mais forte, mais robusta, pode ter uma envergadura maior de que Deus ama você, e a prova disso é que Deus nos deu o seu Espírito Santo. Olha que coisa linda! Mas só tem essa convicção quem passa por esses momentos de aflição, de angústia na vida. Eu não questiono o amor de Deus, eu estou seguro, certo de que Deus me ama. O Espírito Santo tem derramado abundantemente desse amor no meu coração. Esse Espírito Santo testifica com o meu espírito de que eu estou em Cristo. Irmãos, o sofrimento, ele abre as portas do coração para que você tenha cada vez mais certeza de que Deus ama você. Nós pensamos o contrário, não é assim? Estamos sofrendo. Pequei. Juízo de Deus, castigo de Deus. Não é assim. A esperança não confunde, porque ela está alicerçada na graça de Deus e ela repousa na convicção acerca do amor de Deus. E para não ficarmos de nenhuma maneira, ou para não ficar nenhuma dúvida sobre a vulnerabilidade do amor, a Bíblia diz que este amor não nasce em nós, ele vem de Deus, ele é de Deus, ele nos é dado por meio do Espírito Santo de Deus. Que coisa linda, irmãos. Você já pensou em algum momento da sua vida que Deus não lhe ama? Você já sentiu alguma vez que parece que Deus se esqueceu de você? Esse texto nos ajuda a entender um pouco a respeito disso. Onde você está errando? Nós precisamos crescer nisso, precisamos aprender com isso. Nossa confiança, irmãos, não deve ser baseada no que sentimos, mas nós devemos olhar para Cristo. Esse é o grande problema nosso. Nós olhamos as circunstâncias. Nós cantávamos um hino dizendo, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não é porque eu olho ao meu redor, é porque eu sigo ao meu Senhor. Mas há uma outra coisa que o texto me ensina, versos 6 e 8, acerca desta irrefutável demonstração do amor de Deus. Esse amor, ele nos é outorgado pelo Espírito Santo, mas esse amor é demonstrado na crucificação de Jesus. Versos 6 e 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, e fracos aqui significa pessoas incapazes, pessoas não apenas desprovidas de alguns recursos, não, mas é pessoas separadas de Deus, por isso que a sequência do texto diz que ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. E é interessante, irmãos, que quando a Bíblia diz que Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, aí o verso 7 diz, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Por que a Bíblia está fazendo isso? Para tirar do nosso coração toda a ideia de mérito. Quando Cristo morreu por você e por mim, nós não éramos bons, éramos pecadores. E é por isso que nós devemos nos achegar a Ele com esse coração agradecido. O texto está nos convidando a contemplar essa demonstração irrefutável do amor, da bondade, da misericórdia, da graça de Deus que amou pessoas. E Ele amou essas pessoas demonstrando a sua ira contra o pecado e lançando a sua ira na pessoa do seu Filho, que é Cristo. Porque nós gostamos de pensar no Deus que nos ama. E é verdade, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo. Mas por que Cristo morreu? Porque Cristo amou o mundo. Mas Ele crucificou o seu Filho porque Ele odeia o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E nós precisamos entender isso. E é por isso que Deus lançou em Cristo a sua ira por causa do pecado. Não é só o amor. A morte de Jesus na cruz é a demonstração da justiça de Deus. Da ira de Deus. Da seriedade que é como Deus vê o pecado. Deus puniu o meu pecado na pessoa do seu Filho. E o texto está dizendo, gente, olhemos para Jesus, olha essa demonstração, porque poderia ser assim, apenas uma declaração, né? Deus ama você. E daí? Mas o que Ele fez? Qual é a demonstração do amor de Deus por você? Não, eu estava numa situação assim tão difícil, pastor. Minha vida, assim, enfrentando alguns problemas. Deus me deu uma promoção, Deus me deu um trabalho, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa. Embora a gente possa dizer que tudo isso é sim demonstração da bondade, do amor de Deus, mas a Bíblia não usa esse argumento para dizer que essas coisas são a prova do amor de Deus. Você sabe onde repousa a prova do amor de Deus para com você? Não é na sua saúde, não é no seu carro, não é no seu trabalho, não é na sua casa, não é na sua família, não é nada disso. A prova do amor de Deus para conosco está em Cristo, na crucificação de Cristo, na morte de Cristo. É ali que está essa prova. Deus prova o seu amor, ou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Você não precisa de nenhuma outra motivação, querido. Deus já provou. Deus já demonstrou. Se você não se sentir motivado por causa da crucificação, deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada mais, querido. Esquece. Nada mais. Se você não se sentir motivado a servir com alegria, com disposição, por causa da obra de Jesus, não tem mais nada que vai motivar você. E é por isso que o verso 9 a 11 nos convida a pensar e a desfrutar desta bênção maravilhosa que é essa certeza inabalável da salvação. Nós somos salvos por causa da obediência de Cristo. E aí ele diz, logo, muito mais agora. E aqui ele está falando dessa posição que nós temos em Cristo. Nós fomos até Ele, Cristo morreu quando éramos pecadores, mas ele diz, isso agora entrou na nossa história, faz parte da nossa vida. Nos apropriamos dessa verdade. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Isso aqui é futuro. É juízo final. É o último dia. É a volta de Cristo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o texto está nos convidando a desfrutar dessa salvação inabalável. Dessa salvação que não é provisória, que é permanente, dessa salvação que é duradoura. A bênção que nós recebemos por causa da obediência de Cristo, irmãos, é de termos nossos pecados perdoados, é de sermos salvos por Cristo Jesus e nos apropriar dessa salvação, não por um determinado momento, não, mas ela é inabalável, por isso que ele diz muito mais, ou seja, a realidade presente, ela não pode ser anulada ou desfeita amanhã. Perdão de hoje, a reconciliação com Deus hoje, ela não poderá deixar de existir amanhã. Não pode. Se Deus nos deu o seu Filho, Ele irá realizar aquilo para o qual o Filho nos foi dado. Se Deus nos deu o seu Filho, Ele vai nos dar também com Ele aquilo para o qual o Filho nos foi dado. Desfrutar dessa salvação, ter certeza dessa salvação, se alegrar por causa dessa salvação, glorificar por causa dessa salvação, e é por isso que ele termina essa sessão no verso 11, falando do resultado dessa salvação, que diz assim, e não apenas isto, mas também nos gloriamos mais uma vez em Deus. Ele vem falando do que Deus fez. Ele vem falando das bênçãos que temos
em Deus por causa do seu Filho, mas aqui agora ele chama a nossa atenção para a gente se concentrar no doador de todas essas bênçãos. E ele diz que nós agora, por causa da salvação, nós temos uma vida de devoção e de adoração a Deus. Não apenas o futuro está garantido, mas nós exultamos, nos regozijamos, ou seja, gloriamos em Deus agora, porque nós já fomos reconciliados, e se nós somos reconciliados, ele está dizendo, o resultado disso no meu coração é uma vida de exultação, é uma vida de adoração, é uma vida de glorificação. O resultado dessa salvação é claro, irmãos. Talvez seja por isso que a Bíblia diz assim: meus irmãos, procurai confirmar a vossa vocação e eleição. Nós precisamos, irmãos, entender uma coisa. Olha aqui para mim. Declaração de fé sem demonstração de fé não vale nada. A fé sem obras é morta. A salvação, que é realidade no nosso coração, ela tem que produzir resultados. Ela tem que produzir frutos. Um coração transformado, ele tem que dar evidências de que foi de fato transformado. Que o coração foi transformado. E é por isso que ele conclui a sessão falando do resultado desta salvação. Nós nos gloriamos agora em Deus. Glorificamos a Deus, exultamos em Deus, louvamos a Deus, servimos a Deus com alegria. Pastor, a igreja é difícil, é mesmo. Mas o que me une a ela é muito mais forte do que aquilo que deveria ser razões para que eu dela me afastasse. É Cristo. É Cristo. Eu não estou unido à minha esposa apenas porque ela me trata bem. Há uma razão maior, é Cristo. E eu devo tratá-la da maneira devida por causa de Cristo. E eu devo permanecer casado por causa de Cristo. E eu tenho que amar a igreja por causa de Cristo. E eu tenho que me alegrar em Deus, servir a Deus com toda a dedicação, com todo o fervor. Não é por outra razão, senão unicamente o meu Salvador, aquele que se entregou por mim. Eu não preciso de outra coisa, irmão. Qualquer outra coisa é paganismo, é mundano, é ofensivo a Deus. Nós não precisamos, se Cristo não é a razão pela qual nós nos alegramos, nós louvamos, nós servimos com alegria, nós contribuímos, nós cantamos, nós nos dedicamos, se não for por Cristo, irmãos, fechemos as portas, porque nós falimos. Fechemos as portas, porque o ser humano, se ele não se alegrar e não servir com alegria por causa unicamente de Jesus, que outra razão? Termino dizendo o seguinte, irmãos. Essa passagem é mais uma dentre muitas que nos ensina sobre a maior necessidade do ser humano: a reconciliação com Deus. Se existe uma necessidade urgente, é do homem se voltar para Deus. A bondade, a misericórdia, a paciência, o amor de Deus e a justiça e a ira de Deus estão sendo despejadas na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Só nos versos 10 e 11, a reconciliação ela é mencionada 3 vezes. Só no verso 10 e 11. Somos almas em busca de sossego e descanso, e ela não acontecerá até que seja encontrada na pessoa de Jesus. A conclusão de Paulo tem por base o princípio de que as almas desditosas estarão sempre desassossegadas, a menos que repousem na graça de Cristo. Palavras do reformador João Calvino. A conclusão de Paulo tem por base o princípio de que as almas desditosas estarão sempre desassossegadas, a menos que repousem na graça de Cristo. A reconciliação com Deus é a maior necessidade. Se você precisa de algo, é reconciliar-se com Deus. É voltar-se para Ele, é buscar perdão nele, é buscar salvação através do seu Filho. Segunda coisa, no verso 2, Paulo fala sobre a importância de permanecermos firmes na graça. A coisa mais fácil para a igreja, irmãos, e a sua liderança é enveredar pelo caminho do legalismo.
Por mais que cantemos, preguemos e ensinemos, o que predomina na mente da maioria dos membros da igreja é a lei. Nós achamos que a graça vai trazer permissividade. Não, a graça liberta. E nós precisamos entender que nós devemos permanecer nessa graça, reconhecendo que a nossa salvação nunca foi e nunca será por algo de bom que nós fizemos em relação a Deus, mas ela é resultado da bondade de Deus para conosco. Terceira coisa, o amor de Deus, ele gera primeiramente amor por Deus. O amor de Deus gera primeiramente amor por Deus. De maneira que é leviano usar o amor de Deus para praticar aquilo que é ofensivo a Deus. Porque o amor de Deus, quando invade um coração de alguém, a primeira e maior preocupação que esse alguém terá é de amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Outra coisa é que a salvação adquirida por Cristo ontem, ela precisa ser uma realidade em nossas vidas hoje. Assim como Cristo veio até nós, se faz necessário irmos até Jesus. Creia em Cristo. Confie nele como Senhor e Salvador de sua vida. Se alegre nele. Creia unicamente nele. E eu termino dizendo, irmãos, que essa salvação só pode ser uma realidade na vida daquele que se humilha. Salvação não é mérito humano. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não cabe orgulho, nem antes e nem depois. Os crentes deveriam ser o povo mais humilde. Presta atenção. Os crentes deveriam ser o povo mais humilde, mais bondoso, mais feliz, mais animado, mais trabalhador, mais excelente dessa terra, mais honesto, mais íntegro. O crente. Por causa da excelência da obra, da graça de Deus na sua vida. Nós precisamos redescobrir o Evangelho da graça, que repousa unicamente em Jesus Cristo. Temos motivos para nos entristecer? Temos. Te convido a se colocar de pé, nós vamos cantar o hino 38. Louvores sem fim, 1000 vezes 1000 louvores, rendamos a Jesus. Irmãos, eu quero de todo o coração que nós, como igreja, entendamos o seguinte: não precisamos e não necessitamos de outra coisa a não ser Jesus Cristo. Pastor, a saúde não anda muito boa. Regozije-se em Cristo. Pastor, eu não tenho aquele emprego que eu gostaria. Regozije-se em Cristo. Pastor, o meu casamento tem enfrentado dificuldades. Fortaleça-se em Cristo. Pastor, o pecado tem batido a porta do meu coração. Santifique-se em Cristo. E por causa de Cristo, e para a glória de Cristo. Pastor, eu estou desejando a morte daqueles que me maltrataram. Peça perdão a Deus, esse não é um sentimento de alguém que está em Cristo. O sentimento de alguém que está em Cristo é de amar os seus inimigos e de orar por aqueles que te perseguem. Meus irmãos, como igreja de Cristo Jesus, nós precisamos fazer aquilo que é preciso fazer, não por causa dos homens, mas por causa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Vamos cantar louvores sem fim e depois orar terminando. Vezes 1000 louvores rendamos a Jesus, que na mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e
salvo, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de melhores em refulgente luz. Frequentemente adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ouvide agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par. Com vozes de vitória, seu nome proclamai. Mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. E ser despedidos com a bênção. Senhor Jesus, nós te rendemos graças por aquilo que o Senhor fez na cruz. Entendemos e cremos e aceitamos que aquilo que somos hoje é por causa do que o Senhor fez no nosso lugar. A salvação não foi mérito nosso, ela foi uma manifestação da Tua graça, da Tua bondade. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus, pela Tua obediência. Louvado seja o Teu nome por nos substituir na cruz. Louvado seja o Teu nome por levar sobre si o castigo que nos traz a paz. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, mil vezes, mil louvores nós Te rendemos por esse ato tão maravilhoso, tão gracioso, tão dadivoso. Glórias ao Teu nome nas alturas. Ajuda-nos, ó Deus, à luz desta realidade, a vivermos uma vida de devoção, de alegria, de exultação, de consagração, uma vida de fervor, uma vida de dedicação, honra e glória do Teu santo nome em todo o tempo. É o que nós desejamos, Senhor. Que essa igreja possa viver à luz dessas verdades, que essa igreja possa seguir adiante à luz dessas realidades. Nós assim oramos agradecidos no Teu nome, Senhor Jesus. Queridos amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, as doces e ternas consolações do Espírito Santo, estejam com todos vocês e com toda a igreja do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. 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 Podemos assentar, queridos. Terminamos aqui e, conforme eu lhes falei, eu queria que você estivesse orando. Esse ano de 2021 tem grandes desafios e eu quero, irmãos, encorajar você o seguinte: lute contra o desânimo. Vai ter irmãos que talvez já ficaram ano passado e talvez vão ficar este ano sem comparecer a um culto presencial, não é? E então a gente precisa realmente tratar o nosso coração, tomar os cuidados devidos. Não compartilhe, irmãos, informações que
não venha contribuir para um melhor entendimento a respeito de tudo que nós estamos vivendo. E eu sei que tem pessoas que é contrário à vacina, né? Sei que tem pessoas que a tratam como se fosse uma coisa, como já se viu, produzir uma vacina com 8 meses, 10 meses. Irmãos, eu acredito nas nossas instituições. Eu acredito que a gente tem cientistas sérios neste país, né? Eu acredito que a gente tem pessoas que não estão brincando com a vida das pessoas. Eu acredito mesmo, de coração. Porque eu nunca questionei, quando eu levei os meus filhos para tomarem as vacinas necessárias que era preciso, eu nunca perguntei e nunca duvidei dessas vacinas. Eu sei que não é o ideal. As condições ideais era a gente ter mais tempo. Mas como que a gente vai lidar com a pandemia e uma mutação de vírus que estão aí dizendo que pode ser não só a sua transmissibilidade, mas a sua letalidade? Pode ser pior. Ou a gente toma essa vacina, meus irmãos, ou a sociedade quebra. Comércios fechados, estamos na fase vermelha de novo, né? As pessoas já estão desesperadas. O Brasil já é um país que tem fechado comércios aí de monte, todos os anos, todos os dias. E então nós precisamos tomar cuidado, em nome de Jesus. Eu sei que o debate político ele é muito delicado no Brasil. E a gente está aprendendo que quando as coisas não vão bem, a gente tem que arrancar quem lá está. Eu creio que esse não é o caminho. A Bíblia nos convida a orar pelas autoridades. E nós precisamos ser uma nação que tenha paz. Uma nação que realmente as coisas possam caminhar. Que os nossos governantes tenham lucidez, tenham entendimento. A gente fica irritado com determinadas coisas. A minha esposa briga comigo o tempo todo. Quando eu estou no Facebook, ela... A vontade, assim, de sair. Mas aí a gente tem que calibrar. Calibre-se. Calibre-se. Quando der vontade de você destilar alguma coisa, vai glorificar Jesus? Vai edificar a vida das pessoas? Vai contribuir para o bem? Ou vai ser apenas uma coisa assim? Então vamos ter assim... A coisa já está tumultuada demais, está não? Já está tenso demais, está ruim demais. Vamos melhorar, irmãos, em nome de Jesus. Eu estou dizendo aqui de todo o coração, não é? Vamos torcer para que 2022 as coisas sejam melhores, em nome do Senhor Jesus. Perdemos pessoas muito queridas, irmãos. Perdemos pessoas muito queridas e pessoas continuam morrendo. Então o vírus é uma realidade, né? O vírus é uma realidade. Use máscara, brinque não, subestime não. Eu vi várias vezes no tweet manchetes dizendo o seguinte: fulano que ignorava e desprezava o vírus faleceu. Caras novos. Então a gente não tem que subestimar as coisas. Eu tenho 46 anos, aparentemente saudável. Você acha que eu quero pegar esse troço? Você acha que eu quero pegar isso? Eu não sei quais os efeitos que esse troço pode produzir na minha vida. Tá certo? Não tenho um pulmão sustância, já tive pneumonia 2 vezes quando criança, fiquei ruim, quase morri. Vou pegar uma miséria do negócio desse? Show, rapaz. Sai de mim esse troço, está amarrado. Em nome de Jesus. Estou no álcool gel, estou na máscara, estou no distanciamento, estou cuidando. Estou cuidando. Saio, vou, converso com as pessoas, mas eu estou tomando cuidado. Não vou tentar o meu Deus. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Então, em nome de Jesus, como igreja, uma palavra aqui pastoral, para a gente ter a cabeça boa. E o 2022 vai ser incrível. Vocês estão desanimados. 2021 vai ser... Eu falei 22, né? Os 3 abraços bons, Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa de bênção na sua vida, viu, meu irmão? Em nome de Jesus, obrigado a todos. Não vou poder saudar os irmãos da internet, mas, enfim. Obrigado, os irmãos da técnica, Deus abençoe. Os irmãos do louvor, Deus abençoe muito. Você que veio, Deus te abençoe grandemente. Conceda a você uma semana maravilhosa, tá bom? Os nossos visitantes, sempre uma alegria muito grande ter todos vocês aqui conosco. E Deus tem coisas preciosas para nós neste ano, irmãos. Em nome de Jesus. Tá joia? É isso. Nos vemos, então, aí ao longo da semana. Estamos aqui todos os dias aqui na igreja, com exceção de segunda-feira, que a gente tenta evitar de estar aqui.
Mas fora isso, para o que os irmãos precisarem, a gente está à disposição, conte com a gente aí. Deus abençoe, queridos.